Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não é a hora certa para estudar. Caso esteja caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a obter o tão sonhado mais 900 na redação do Enem. Por falar em Enem, o que está rolando aqui agora é um projeto voltado para o Enem 2022. Projeto 100 redações, 100 temas diferentes nos 100 dias prévios ao Enem 2022, que ocorrerá no dia 13 de novembro. Esse projetinho começou lá no dia 3 de agosto e vai até o dia 12 de novembro, que é a véspera do Enem. Estamos aqui na missão de tentar acertar o tema, porém, mais ainda, tentar te preparar para que você tenha repertórios, para que você tenha pelo menos acesso a alguma redação sobre vários temas, de vários eixos temáticos, porque com certeza eu não vou acertar o tema, porque a gente sempre tenta, o Enem vem e surpreende, mas caso eu não acerte, eu ainda vou trazer aqui muito repertório, muita citação, alusão, algumas ideias que eu sempre comento aqui durante os vídeos que podem ser úteis lá no dia do Enem, mesmo que seja um tema parecido, um tema que, pô, um tema da área da saúde. O que eu falar aqui da área da saúde pode te ajudar. O tema da área da educação. O que eu falar aqui de educação pode te ajudar. São 100 temas diferentes. Não é possível que o tema não tenha nada a ver com nenhum deles, né? Por mais que eu não acerte exatamente, alguma coisa a ver, pelo menos, né, gente? Nossa, não é possível que eu vou errar tão feio assim. O tema que eu trouxe hoje, para quem gosta de surpreender igual o Enem, vai que ele fala da quarta idade no Brasil. Fala, o quê? Quarta idade? Você não digitou errado, né? Terceira idade? Calma, não digitei errado. Realmente, a quarta idade, ela existe e eu vou te falar aqui a partir de agora. Só lembrando, redação de número 29. Se você está chegando aqui agora, você tem ainda 28 redações para trás para assistir, sem contar que eu vou postar mais 71, se minhas contas não estiverem erradas, até a véspera do Enem. Se você também está chegando aqui agora, eu já observo que ali embaixo tem as legendas, porque eu faço ali coloridinho os itens primordiais dos parágrafos na introdução. São três esses itens: repertório sociocultural, contextualização do tema e a sua tese, que são duas causas ou duas consequências, dois caminhos pelos quais você vai seguir para desenvolver o tema proposto. Vamos iniciar. Segundo o moralista francês François La Rochefoucauld, a velhice é uma tirania que proíbe, sob pena de morte, todos os prazeres da juventude. Analogamente a esse pensamento, observa-se que o número de brasileiros com mais de 80 anos aumenta exponencialmente em virtude dos avanços científicos e da mudança de hábitos que permitem uma jornada mais longeva, porém sem os devidos cuidados demandados pela idade. Você pode perceber aí que a quarta idade, então, se relaciona às pessoas com mais de 80 anos, já são colocadas aí na categoria de quarta idade. Terceira idade seria a partir dos 60, 60 a 80 a terceira, a partir dos 80 já seria a quarta idade, e os membros dessa quarta idade vêm crescendo, pois a medicina está avançando, os próprios hábitos de saúde, o exercício físico, a alimentação, medicamentos que a gente tem acesso, prevenção de doenças, o combate de doenças após o surgimento, tudo isso tem colaborado, felizmente, para que as pessoas vivam mais. Vamos agora para a tese. Assim, o desprezo pela improdutividade laboral e a falta de empatia com a dependência parcial ou total de outras pessoas são os maiores empecilhos para o enfoque adequado no lido com os membros dessa faixa etária. Problematizando o tema, observa aqui que eu trago temas bastante amplos, porque não tem lá os textos motivadores, a tal da charge que o Enem sempre traz, e a ideia aqui é expandir horizontes, né? A gente brinca assim de tentar adivinhar o tema, mas não é bem complicado se adivinhar o tema, os textos, tudo que eles vão colocar lá. Por isso que a gente deixa aqui bem aberto. Ah, quarta idade no Brasil. E aí eu vou falar alguma coisa sobre a quarta idade. Provavelmente no Enem já tem um direcionamento um pouco mais assertivo do que eles querem de vocês. Aí eu optei porque eu coloquei aqui, né, sem os devidos cuidados demandados pela idade.
Aí eu coloquei, o que que motiva isso? Primeiramente, o meu primeiro argumento que vai ser desenvolvido lá no D1. O desprezo pela improdutividade laboral. Eu creio que, como as pessoas de mais de 80 anos dificilmente têm produtividade no trabalho, porque já estão com o físico debilitado, ou a própria saúde mental, questão de novos conhecimentos, de produtividade nas mais diversas profissões que existem, isso causa um certo desprezo. As empresas querem jovens, querem pessoas que não faltem, que não peguem atestado, que não tenham nenhuma dificuldade de desempenhar suas funções. Por isso, coloco aqui, vou desenvolver lá no meu D1, sobre o desprezo pela improdutividade laboral. E o segundo argumento que eu trouxe, que eu vou desenvolver lá no D2, essa falta de empatia com as pessoas. A gente já não tem empatia nem com as pessoas que estão aí em plena saúde, em plena forma física e tudo mais, com as pessoas que já apresentam certa dependência, pois é complicado você chegar com mais de 80 anos, é, 100%. É a mesma saúde que você tem com 18, você chegar com 81, né? Quando inverterem a ordem das velhinhas do seu bolo de aniversário, a tendência é que você tenha pelo menos alguma dependência, sei lá, para fazer compra, para ir ao banco, para, sei lá, mexer na internet, alguma dependência você vai ter de outras pessoas e as pessoas, inclusive parentes, não têm muita simpatia, essa paciência. Isso acaba sendo um outro empecilho que eu coloquei aqui para que impede esse enfoque adequado. Impede que a gente realmente olhe para essas pessoas com mais atenção, com a atenção que elas merecem, pois todos somos seres humanos, independentemente da idade. Se a gente cuida lá da criancinha de 1 ano, por que que a gente não vai cuidar dos nossos velhinhos de 91, certo? No desenvolvimento, são 4 itens básicos que eu citei. O repertório sociocultural, novamente, ele vai estar presente nos 3 primeiros parágrafos, ele deve estar presente nos 3 primeiros parágrafos, é assim que o jogo funciona. O corretor quer, geralmente, que você elabore seu argumento, que você apresente as suas ideias, mas com certo embasamento, que pode ser uma coisa simples, como uma frase ou dados. Nesse parágrafo, eu acabei trazendo os dois, como vocês podem ver. Em primeiro plano, a cultura nacional odierna se difere dos tempos passados, cujo respeito ao idoso era uma virtude presente em todos os indivíduos. De acordo com François Chateaubriand, outrora a velhice era uma dignidade, hoje ela é um peso. Há realmente essa diferença, não tem como a gente negar. Antigamente o idoso ele era visto como sábio, como a pessoa que passava a transmitir a cultura aos mais jovens, e hoje acaba sendo isso, como a gente vive num mundo muito físico, muito de produtividade, quando você tem uma pessoa que já não consegue acompanhar o ritmo, ela já é vista como inútil, inválida e joga, descarta e repõe. Tira um de 80, põe um de 20, você ganhou 60 anos de produtividade. Tal visão do escritor francês é corroborada pelo panorama atual do envelhecimento, bem como pelas fragilidades nos campos da saúde, lazer, qualidade de vida, acessibilidade e demais aspectos referentes à inserção social. Dessa forma, o fato de não serem mais produtivos para a sociedade ocasiona descaso das políticas públicas e a percepção de terem se tornado um fardo oneroso, o que é temerário em razão das estimativas do IBGE indicarem que, em 2025, serão 10% da população tupiniquim e até 2050 superará o número de crianças e jovens, mais um repertório sociocultural, apesar de não ter colocado de rosa aí, porque está dentro da conclusão, mas não deixa de ser um repertório também, tá, gente? Dados, principalmente do IBGE, são muito importantes. Inclusive, esse ano devem ser atualizadas muitas pesquisas, devem ser atualizados muitos dados do IBGE, e outros índices, e é bom ficar de olho, que aí você já traz um índice bem fresquinho, mais condizente com a realidade, seja lá o tema que você for que for proposto, que você for desenvolver, você tendo já dados colhidos em 2022, dá mais peso, mostra também que você está antenado, já vira um repertório dados, estatísticas e também um repertório de atualidade.
Vamos então aqui dar uma olhada no que eu coloquei. Coloquei essa diferença, né, da visão do idoso de antigamente para agora, essa questão das fragilidades já de vários campos sociais. E aí eu coloco, ó que doideira. 2025, que está batendo na porta já, 10% da população, se nós estamos falando que o Brasil tem aí cerca de 210 milhões de habitantes, 21 milhões de pessoas acima dos 80 anos. E aí, em 2050, que já é um pouquinho mais para frente, vocês já vão ser pais, quem sabe até avós em 2050, mas em 2050 vão ter, segundo os dados estimativos do IBGE. Lógico que pode ser que mude, mas tudo leva a crer, segundo esse levantamento que eles fizeram, que em 2050 nós vamos ter mais pessoas de 80 anos no Brasil do que crianças e jovens. Mas, vamos supor, vão ter lá 50 milhões de pessoas com mais de 80 e 49, é um exemplo, tá, gente? Não são esses os números. Mas um exemplo, por exemplo, pode ser que tenha 50 milhões de pessoas com mais de 80 anos e 49 de 0 a 18. Olha que loucura, nós seremos uma população mais velha do que jovem, mudando muito o cenário que era observado até algum tempinho atrás, porque as pessoas morriam mais jovens por esses fatores que eu estava apontando antes, e aí você tinha mais pessoas nascendo, mais pessoas nascendo do que morrendo. E, e aí você tinha muito jovem, né? Tinha muita pessoa nascendo. Eu me embananei um pouquinho aqui nessa frase, mas vamos direitinho. Tinha muitas pessoas nascendo e muitas pessoas morrendo em idade mais precoce. E aí você tinha uma população que não envelhecia tanto. Ela era a própria Previdência tem muito a ver com isso, né, gente? Essa reforma da Previdência aí é porque o governo percebeu que ele tinha um plano de pagamento de aposentadoria para os velhos. Poucas pessoas, poucas, né, é um jeito meio burro de falar, mas né, uma pequena parcela da sociedade vivia muito, e aí você não tinha que pagar muita aposentadoria por muito tempo. Pois quando a gente se aposenta, por exemplo, se você se aposentar aos 65, que é a regra hoje, se você viver até os 100, você recebe 35 anos de salário. Não tem lá um limite, né? O governo não pode falar, não, você já tem 90, você já pegou muito dinheiro. Essa aposentadoria é eterna enquanto dure, é igual o amor. E aí, o que o governo foi percebendo? Que tinha muita gente recebendo e foi diminuindo a quantidade de pessoas contribuindo. Até porque o emprego tem caído muito, altos índices de desemprego. E aí eles tiveram que reformular. Até hoje não sabe se realmente deveria se reformular, mas a desculpa foi essa, enfim. E aí a gente percebe que há esse aumento de pessoas mais velhas, e isso vai impactar em várias e várias coisas. Cabem outros temas até em relação a isso, né? É, a economia dessas pessoas, a economia voltada para as pessoas, serviços, saúde, própria educação também, várias e várias coisas que vão acabar tendo consequências aí a partir disso. Mas tá bom, já falei bastante aqui do meu D1, apontei a questão cultural, apontei essa, essa descaso pela falta de produtividade laboral, e coloquei que essa percepção de ser tornado terem se tornado um fardo é temerário, porque as estimativas do IBGE estão mostrando que cada vez mais nós ficaremos mais velhos, né? O Brasil ficará mais velho do que jovem. Em breve a gente não pode excluir, ter esse desprezo para essas pessoas simplesmente porque elas não trabalham igual os jovens. Ademais, na quarta idade, apresentam-se dois estágios de comprometimento: a dependência funcional nas atividades diárias e a debilitação dos domínios sensoriais, mobilidade, metabolismo, memória e distúrbios psicológicos. Consoante o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, o segredo de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um honroso pacto com a solidão.
Sob esse viés, observa-se que as limitações supracitadas e a perda de sintonia dos jovens isolam esses cidadãos na fase em que mais necessitam de auxílio, ficando reclusos em suas casas ou em asilos, no caso de famílias mais abastadas, com condições financeiras de terceirizar os cuidados. Logo, a falta de afeto dos familiares prejudica a experiência vital do processo de enfraquecimento das faculdades físicas e psíquicas. Mais uma coisa maluca. Hoje eu estou aqui com meus 29 anos, tenho pouca dependência de outras pessoas, ou quase nenhuma, pode-se dizer assim, porque eu consigo ir ao mercado, eu compro a minha comida, porque eu trabalho, ganho meu dinheiro, eu cozinho, eu compro o prato, eu compro o garfo, eu vou lá, compro as panelas, pago a minha conta de gás, pago a minha conta de luz. Eu, hoje eu sou autossuficiente. E hoje tem um monte de gente ao meu redor. Porque eu trabalho, eu tenho amigos no trabalho, eu tenho meus familiares que acabam também precisando de mim para muitas coisas. Eu sou uma pessoa, digamos, útil. E isso faz com que eu tenha pessoas perto de mim, pois nós valemos para as pessoas quando quão úteis nós somos. O idoso já da quarta idade, esse ancião, ele vai perdendo a sua utilidade, é uma forma bem fria, bem crua e meio babaca de dizer isso, mas a pessoa com mais de 80 anos vai perdendo a sua utilidade social, pois ela já não trabalha, ela já não está produzindo, ela só é aquela pessoa que te tira lá do banco preferencial quando você quer dormir, que você está cansado voltando do trabalho, da faculdade, e aí ela vai sendo exilada. Ou fica em casa, e aí vão visitar de vez em nunca. As famílias que têm um pouquinho mais de grana põem num asilo para ter. Não, eu amo meu pai, eu amo meu avô. Tá lá num asilo, tá sendo bem cuidado, e a pessoa mal vai ver. E isso vai prejudicando essa experiência, porque você não deixa de ser ser humano porque você está muito velho. E a gente continua tendo nossos sentimentos, a gente continua é, tendo a necessidade de conviver em sociedade. O ser humano é um ser gregário. Eu gostei muito dessa frase dessa palavra que eu vi uma vez. Gregário é isso, essa sociabilidade, essa necessidade. Nós, Homo sapiens, andamos em bandos há milênios. Os povoados entravam em guerra, minha galera contra a sua, o meu time contra o seu, né? O meu exército contra o seu. Nós sempre dependemos dessa questão de estar em grupo. Até aquela questão do pertencimento que eu falei naquela redação das cirurgias plásticas, né? A mulher quer pertencer ao grupo das mulheres. Como que é o grupo das mulheres? As mulheres são desejadas pelos homens, então todas vão correr ali para cirurgias plásticas para participar disso. A gente sempre quer ter um grupinho. A religião é um grupinho, o time de futebol é um grupinho, o viés político é um grupinho. Tudo, se você for parar para pensar, é um grupinho. O estilo de música que você gosta é o seu grupinho. Tudo que a gente vai fazer hoje em dia, você pode ver, dificilmente a gente tem alguma coisa sozinho. Você vai torcer para um time que o seu pai torcia, você vai para uma religião porque você vai participar do culto, da missa, dos eventos. A gente está a todo momento necessitando. O famoso vamos marcar alguma coisa. É isso, a gente precisa marcar, a gente precisa estar com pessoas. E não é porque você está com 85, com 90 anos que você não precisa estar com pessoas. Por isso que eu coloco que prejudica essa experiência vital desse processo que você está perdendo as faculdades físicas e psíquicas. Eu nem consigo me imaginar hoje não conseguindo ir ao mercado, comprando minha comida, cozinhando e comendo. E vai chegar um ponto da minha vida que eu vou precisar de ajuda nessas coisas. Eu vou estar mais fraco, fisicamente, eu vou ter dificuldade para subir escadas, eu vou precisar sempre de elevador, meu metabolismo não vai estar a mesma coisa de antes, eu vou ter mais dores, minha mobilidade vai estar reduzida. Tudo isso você tem que encarar essas coisas físicas, ao mesmo tempo que a sua família vai te colocando para escanteio, vai te isolando. Imagina como fica a cabeça da pessoa nessa situação, certo? Beleza, temos nossa introdução, D1, D2, mas agora é hora de brilhar, é hora de mostrar
para o corretor, que a gente sabe apontar os problemas, a gente sabe detectar as causas dos problemas, mas também a gente sabe meter o bedelho para tentar resolvê-los. Legendinha aí, para quem está chegando agora, a gente começa a nossa conclusão retomando o tema. O Dessart, os privilegiados por alcançar a longevidade avançada no Brasil não podem ser excluídos do corpo social em virtude da incapacidade de compor a força de trabalho ou da perda de autonomia em tarefas cotidianas. Aí retomei o tema, retomei até a tese, né? Improdutividade laboral e perda de autonomia e exclusão do corpo social. Agora é a intervenção com 5 elementos: agente, ação, modo, finalidade e o detalhamento, que é uma exemplificação, é um aprofundamento de algum dos 4 elementos prévios. Diante disso, cabe ao nosso agente, Ministério da Cidadania, fazer o quê? Despertar a consciência coletiva. De que modo? Por meio de programas sociais de integração entre todas as faixas etárias, com qual finalidade? Com o fito de viabilizar o êxito nos passos fulcrais na conclusão da estadia na Terra. A quarta idade é a última idade, não sei se já tem uma nomenclatura de quinta idade para quem passa dos 100, mas acredito que é, é uma quantidade pouquíssima, raríssima de pessoas no Brasil que cruzam aí os 3 dígitos e chegam lá aos 100 aninhos, 3 velas no bolo de aniversário. Por isso que eu coloquei essa conclusão da estadia na Terra. Eu, se eu viver até os 90, nossa senhora, mais 61 anos, vou ficar felizão. Dá para ver o meu time ganhar mais muitos títulos, dá para ver filhos, netos, bisnetos. Então, é uma conclusão com êxito, chegar até os 90 com essa qualidade, se não me excluírem, se todos tiverem a consciência de que eu também sou gente mesmo com 90 anos. 4 elementos já completos, agora eu vou para o meu detalhamento, que seria complemento da finalidade e, como eu sempre digo, tentando fazer uma referência ao início da redação. Como eu repito e repito e repito, que eu sou bem repetitivo, redação é isso, é repetição, treino para fixar as ideias. Quando você quer fazer um texto bem coeso, o seu texto tem que conversar entre si. A introdução vai falar com o desenvolvimento, vai falar com o D1 e o D2, vai falar com a conclusão. Tudo que você coloca no texto tem uma continuidade, tem um desfecho, tem um porquê. Você não joga ideias ali para ficar solto no meio do rolê todo. Então, eu comecei a minha introdução citando a frase do Rochefoucauld. A velhice é uma tirania que proíbe, sob pena de morte, todos os prazeres da juventude. Lá na minha última frase, eu vou tentar fazer uma alusão. Desse modo, ultrapassar os 80 anos não impedirá o gozo de certos prazeres associados somente à juventude, feito a felicidade e o bem-estar pleno. Percebe? Ó, vou voltar lá novamente. A velhice é uma tirania que proíbe todos os prazeres da juventude. A velhice, tirania, proíbe todos os prazeres da juventude. Aí, na minha última frase, eu coloco: ultrapassar os 80 anos não impedirá o gozo de certos prazeres associados somente à juventude. Quais são alguns desses prazeres? Felicidade e bem-estar pleno. O jeito que as pessoas mais velhas são tratadas dá a entender que a felicidade e o bem-estar são prazeres que pertencem somente à juventude, que o velho não precisa ser feliz, que o velho não precisa estar bem plenamente, porque ele já tá passado, já viveu muito, só conta história, não trampa mais, não contribui mais para a sociedade, só fica recebendo a aposentadoria do Estado no bem bom, fica pedindo para eu ir no mercado, para eu ver lá o coisa para ele na internet, então não merece mais ser feliz. Essa é a visão errada. Por isso que eu coloquei. Se chegar nesse ponto em que se viabilize o êxito nos passos fulcrais, ultrapassar os 80 anos não impedirá o gozo de certos prazeres, pois ele vai concluir sua estadia na Terra com êxito. Ufa, mais uma redação concluída. Eu sempre digo para vocês, a interação de vocês é importante, então
Gostou? Dê o joinha, manda pro amiguinho, se inscreve no canal, ative o sininho. Nós vamos ter ainda mais dezenas e dezenas de redações até chegar à grande data do Enem. Dá uma olhadinha nos links aí da descrição que podem ser importantes para você. Mas se você não gostou também, total direito de manifestação. Suas críticas construtivas manifestadas de forma respeitosa são muito, muito, muito bem-vindas para que a gente consiga melhorar o conteúdo postado, tá bom? Estou ocupando um pequeno espaço desse terrenão do YouTube com minha vocaçãozinha para redação. Essa foi a maneira que eu encontrei para colaborar na obra da educação das pessoas, segundo a citação aí de Cecília Meirelles. Espero que de alguma forma eu esteja ajudando e que muitas pessoas consigam produzir uma boa redação lá no dia 13, com alguma coisinha que eu tenha trazido aqui. Desejo a todos ótimos estudos, espero te reencontrar aqui para amanhã, para depois de amanhã. Quero que vocês terminem esse projeto comigo. Me acompanhem até o dia 12 de novembro. Grande abraço, até mais. Fui.